Fala aí, rapaziada do Exódio Futebol Clube. Eu tô feliz porque eu posso, depois de muito tempo, poder falar por 2 vídeos seguidos que o Manchester United ganhou, né? É uma coisa rara nos dias de hoje, né? Eu acho que depois que eu comecei a gravar, eu passei um pouco de sorte, porque o time teve uma leve melhorada, né? Até antes da gente começar a gravar, tava uma draga. Quer dizer, ainda está uma draga. Mas enfim, o Igor fica me cobrando, então eu vou falar agora já. Se inscrevam, compartilhem e comentem no vídeo aí, beleza? Bom, estamos aqui para falar da vitória do gigante de Manchester na 29ª rodada da Premier League. A gente ganhou de 3-0 do Leicester. Só que assim, eu falo que a gente ganhou, tal, tô empolgado, pá, mas é brincadeira, porque bater em cachorro morto não vale. A verdade é que assim, eu vou começar a falar dos pontos da partida já. O time ganhou de 3-0. Foi gol do atleta Højlund e gol do Bruno e do Garnacho. O time até que jogou bem. O time se impôs um pouco mais que o Leicester. Só que eu tive a impressão que no segundo tempo, depois que o time fez o segundo gol com o Garnacho, o time deu falou assim, ó, vamos deixar o Leicester com a bola e vamos descansar aqui atrás. Por causa que o time tá muito baleado, né? Tem poucos jogadores no banco, a maioria é o pessoal da base, jogadores que já não tem tanta frequência de jogo, né? Jogadores que o Rubem Amorim descartou quando chegou e tá tendo que usar porque não tem gente pra pôr, porque claro tá toda machucada. Então acho que no segundo tempo, depois do segundo gol, o time que largou de mão, falou, ó, vamos deixar o Leicester com a bola e vamos abaixar a linha e vamos deixar os caras rodar a bola e vamos descansar um pouco. E foi até que bom, porque num contra-ataque a gente fez o gol do Bruno, né, o terceiro gol. Então eu não posso dizer que o time se impôs com total presença, porque o time quis descansar. Mas sim, o time se impôs, só que assim, é o mínimo, né? Eu não consigo elogiar ou falar bem, porque se impor contra o 19º da tabela, com 17 pontos em 29 rodadas, é diferente do que falar assim, não, o time se impôs e jogou bem contra o West Ham, né? Esses times de meio de tabela. É diferente. Então eu não vou dar elogio, porque é o mínimo que tem que se fazer, né? Mas tudo bem, já é um grande avanço, porque é um time que antes não conseguia se impor contra os times de baixo da tabela. É um time que tinha dificuldades com os times que vão ser rebaixados. Então tudo bem, né? Só que assim, não fico totalmente alegre, porque fez o mínimo. Tem que fazer isso toda a rodada contra todo mundo, né? A gente é o Manchester United. Mas enfim, teve o gol do Højlund. Cara, todo mundo brinca no grupo, falando que eu fico me perguntando do Højlund e do Onaná direto. Cara, o gol do Højlund foi um gol bonito. Foi um gol que ele tem que fazer sempre. Que onde lançam, enfiam a bola para ele, ele pega e briga com o zagueiro. Ele briga no corpo mesmo, ele sai batendo com o zagueiro, se empurrando e ganha no corpo na corrida e faz o gol. Ele tem que fazer isso todo jogo, contra todos os zagueiros, por causa que essa é a jogada característica dele. É algo que ele tem que saber fazer, que ele diz que sabe fazer. É a característica do corpo dele. Só que ele faz isso mal todo o santo jogo. Fazer isso contra o zagueiro do 19º da tabela e conseguir, beleza. Ele tinha que fazer 3 gols assim no jogo contra o Leicester. Só que ele não faz contra o Rúben Dias, contra o Van Dijk. Então assim, ele não vai fazer contra os zagueiros bons, porque ele é ruim. O Højlund é uma besta. E por isso que eu não vou conseguir elogiar o Højlund, né? Mas que ele fez uma boa partida, ele fez. Só que fazer uma boa partida contra o 19º da tabela... Desculpa, os jogadores do Brasileirão vão fazer também, né? E não custam 70 milhões de libras. Então assim, vai o elogio para o Højlund, né? Que ele fez o gol, ele fez o que tinha que fazer, mas não quer dizer nada, na minha opinião. De novo, o time fez mais do que a obrigação o jogo inteiro, e o Højlund também. Agora eu vou falar do Garnacho, porque também eu sempre critico o Garnacho. Porque o Garnacho, pra mim, ele se acha o próximo Cristiano Ronaldo, só que ele não passa de um pontinha burro. Também, o Garnacho contra os times de baixo, ele sempre joga bem. Times meio de tabela pra baixo, o Garnacho sempre joga bem. Só que, contra os times grandes ou times de jogos importantes, ele faz, sim, com menos frequência, vamos dizer assim. Porque às vezes ele tira uns coelhos da cartola lá e aí que são os momentos que ele se acha o melhor do mundo, né? Mas, só que assim, de novo, ele é muito inconsistente na minha opinião. Ele tem que abrir um pouco mão desse ego todo e ficar mais humilde. Então, né, Garnacho fez gol, tal, jogou bem, mas contra o time da 19ª posição. Quando ele pega os times do topo, ele
sente mais pressão, parece. Não pressão, não, desculpa. Ele não sente mais à vontade. Então ele não acaba fazendo mais. Ele acaba fazendo sempre escolha mais burra e por aí vai. Mas ele tem bons números também contra os times um pouquinho maiores. Só que esses são números muito pequenos, comparados aos times, os times de baixo da tabela e médio tabela. Tanto que ele acho que tá com 20 participações de gol na temporada. Cara, só que se você for ver, 15 dessas participações deve ser contra os times de meio de tabela para baixo. E os outros 5 participações devem ser uma assistência ou outra contra um time melhorzinho que ou o time perdeu ou o time ganhou milagrosamente, entendeu? Então, como eu falo, o Garnacho é muito consistente. Ele tem que abrir mão desse ego todo, se achar o Cristiano Ronaldo e começar a jogar bola. E começar a treinar fundamento, cara. Treinar passe, levantar a cabeça, né? Pra melhorar e realmente ser um cara muito fundamental. Porque há muitos boatos entre ele e o Maino, que o Maino tá no processo de renovação de contrato. Só que o Maino pediu muito dinheiro. E o time não tem como dar esse dinheiro pra ele. O time não quer dar. Aí o Maino tá forçando o time a dar, pipipipopopó, tá forçando ir embora. Cara, pode ir embora. Pode ir embora se ele quiser. Ele nasceu pra jogar lá, mas se ele quiser ficar com esse bololô aí de pedir quase 300 mil libras por semana aí pra ficar no Manchester United, desculpa, pode ir embora. E o Garnacho também teve esse problema. Só que o do Garnacho aparentemente está andando. E eu também não quero abrir mão do Garnacho. Eu não quero que ele reforce algum outro time. Eu gosto dele lá. Eu gosto do Garnacho. Pode parecer que não, mas eu gosto. Só que eu acho que ele tem que, sabe, deixar um pouco de lado aquele ego todo e começar a treinar mais. O Cristiano Ronaldo treina, entendeu? E, cara, teve um dado legal desse jogo, que foi o jogo onde o Bruno Fernandes bateu 50 gols e 50 assistências pelo Manchester United. Ele entrou numa lista, assim, tipo, de Paul Scholes, Ryan Giggs, Eric Cantona, David Beckham. Então, assim, mostra que o cara é ídolo já. Tava essa discussão nas últimas semanas se ele é ídolo ou não. Pra mim é ídolo. E teve uma coisa negativa desse jogo foi que o Heaven saiu machucado no minuto 51. Não se sabe se é grave e quanto tempo vai ficar fora. Tem a data FIFA agora, né? São 2 semanas de data FIFA. E vamos ver se nesse processo ele consegue se recuperar e voltar a tempo de jogar alguns jogos. Eu acho que o próximo jogo ele não joga. Se não me falha a memória, contra o Manchester City. Eu acho que ele não joga. Aí entrou, acho que o Toby Collier no lugar dele, se não me falha a memória. Enfim, foi o ponto negativo da partida. Bom, o que mais tem pra falar aqui dos pontos da partida que eu anotei? Hoje eu tô com a colinha no caderno da Tinkerbell, que é da minha mãe. Eu tô sem o notebook aqui do lado, o notebook tá na casa do meu avô. Mas eu acho que é o que tem pra falar. Teve o Casemiro tava no banco, né? Porque o Rubem Amorim deu a desculpa porque o Ugarte voltou nessa partida. Teve a desculpinha lá que o Ugarte... ele precisava rodar o time, que o time tava cansado, não sei o que, blá. Assim, é verdade, mas é verdade até certo ponto. Por quê? A gente tem um elenco muito enxuto, a gente não tem muitos atletas pra rodar elenco. Então o time que tava lá no último jogo é o time que vai jogar provavelmente contra o Manchester City, contra o Lyon, né? As únicas rodagens foram o Casemiro e o Zirkzee. Então, eu não sei dizer pra você se ele tá metendo louco ou se é real. Eu acho que ele rodou até o ponto que ele conseguiu. Tanto que ele fez, depois de muitas partidas, ele fez acho que as 5 substituições possíveis. Eu fui burro, eu não anotei aqui no caderno, porque eu tô acostumado a anotar no notebook. Mas o Casemiro e o Collier entraram, são os que eu lembro. O Zirkzee também entrou. E teve mais 2 da base que entrou, se não me falha a memória. E, enfim, eu acho válido, né, o que ele falou. Então tudo bem. Mas pra mim o Casemiro pode ser titular. Eu preferia descansar o Ugarte um pouco mais, porque o Ugarte vinha de uma lesão muscular. Aí ele voltou a jogar contra o Leicester e, de novo, preferia ter deixado o Ugarte descansar mais, porque o Ugarte ele é muito importante. E também falar um pouquinho sobre a situação na tabela, né? O time tá em 13º, com 37 pontos e 29 jogos. O 12º é o Crystal Palace com 28 jogos e 39 pontos. E o 11º é o Brentford com 29 jogos, acho que 41 pontos. 41 pontos tá aqui na colinha. Então assim, o time tem que ganhar o próximo jogo e rezar para os outros 2 times perderem e empatar. Para pelo menos subir para 12º. Por causa que assim, vamos ser sinceros, né? A gente não vai para Europa League, nem para Champions, nem Conference League via Premier League. A chance é ganhando a Europa League para a Champions League, que pode salvar a temporada.
Enfim, eu vou encerrar aqui por aqui os pontos da partida. Eu vou citar algumas estatísticas que eu achei pertinente, para mostrar como o time no segundo tempo entregou. A posse de bola total do jogo foi 46 para o Leicester e 54 para o Manchester United. Isso no total, primeiro tempo e segundo tempo. No primeiro tempo, a média a posse de bola foi a mesma, foi equilibrado. Porque o time não se preocupa tanto em muitos momentos dar a bola para o adversário, né? Que é o que o Rubem Amorim tem que adaptar para os caras que ele tem e para o estilo de jogo que ele gosta. Porque ele gosta de ter a bola. Mas é difícil manter a bola com esse time, entendeu? Aí no segundo tempo foi 64-36 pro Leicester. Porque o Manchester deu a bola. Falou, ó, vamos recuar e eles jogam lá, né? Vamos descansar um pouco aqui atrás. E uma coisa que mostra muito também isso foram 11 chutes do Leicester e 18 do Manchester United. Só que foram 3 no gol do Leicester e 5 chutes nossos. O Leicester deu medo, mas não deu tanto medo. Assim, ele atacou o que podia fazer, porque o time do Leicester é muito limitado, né? Essa é a verdade. O Leicester não tem dinheiro para contratar, não tinha para contratar. Então eles foram jogar com o elenco da Championship do ano passado, praticamente. Só uma contratação ou outra, né? E foi isso. Isso é preocupante pro Leicester, porque eu acho que não tem um fã de futebol que não gosta do Leicester, né? Vamos ser sinceros. Tô falando muito rápido, né? Deixa eu dar uma respirada. Bom, vamos para as escalações e dar as notas. Só não vai ter as notas dos jogadores que foram substituídos. Vai ficar faltando 2. Porque de cabeça eu lembro o Casemiro, o Collier e o Zirkzee. O Naná, cara, o Naná faz muito tempo que ele não faz alguma cagada. Quando o Naná ficar muito tempo sem fazer nenhuma cagada, quer dizer que logo menos ia fazer uma cagada muito grande. Então, como o Naná não tomou gol e fez uma partida sólida, eu vou dar um 7 pro Naná. Acho que foi a nota mais alta que eu já dei pro Naná. Pro atleta Heaven, até onde ele jogou, eu vou dar 7,5, porque o time teve o clean sheet, ele não comprometeu. Lindelof, interminável Lindelof. Cara, nossa zaga foi Lindelof, De Ligt e Heaven. É impressionante isso, cara. É uma zaga que é impressionante. Eu vou dar pro Lindelof um 8. O Lindelof jogou bem. O Lindelof jogou realmente muito bem. É que eu gosto do Lindelof. Eu gosto do Lindelof. Quem não gosta é o Rubem Amorim. O De Ligt eu vou dar 8 também. O Netherland Bravo Guerreiro vem fazendo partida sólida atrás de sólida. O Dalot teve uma assistência nessa partida. Ele jogou bem. Ele jogou de esquerdo e o Mazraoui jogou de ala direita. Ele jogou bem. Como eu falo, o Manchester United tem um time para jogar contra os times de baixo. Contra os times de baixo, nossa, a gente joga milagrosamente bem. Tirando os jogadores que a gente tem de alto nível, tipo Bruno, De Ligt, Lisandro Martinez, Casemiro, que são jogadores que jogam facilmente contra times grandes, o resto são jogadores para jogar contra times de meio de tabela, né? Então o Dalot se dá bem nessas partidas, como ele e o Garnacho, como sempre se deram. Então o Dalot eu vou dar um 8 também pela assistência, por jogar bem defensivamente. Mazraoui, cara, o Mazraoui eu vou dar um 8,5. Isso que o Mazraoui não deu no gol, não fez assistência, mas ele jogou muito, muito bem. Pô, a gente pagou só 15 milhões no Mazraoui. Ele é a barganha da temporada. Ele, pra mim, o Heaven. Mazraoui é muito consistente. Que cara bom. Que atleta maravilhoso. Sou apaixonado do Mazraoui. Vou dar um 8 pra ele. O Gareth, a volta do Ugarte. O Ugarte jogou acho que uns 70 minutos. Jogou bem. O Ugarte sempre é bom. O Ugarte é aquele atleta que ele faz o básico. Ele pega a bola, solta a bola. Pega a bola, solta a bola. Ele recupera a bola, ele dá carrinho, ele recupera, tem visão de jogo. Só que ele solta pros caras que é ruim, tipo, ele dá a bola pro Garnacho correr, o Garnacho faz merda. Não acontece nada. Mas o Ugarte joga muita bola. Vou dar um 7,5 também pra ele. Fez o trabalho dele. Bruno Fernandes, um gol e 2 assistências, vou dar nota 10. Ponto. O Eriksen, o vovô jogou bem. Jogou naquela tiriça dele, né? Que é o que ele pode jogar. Vou dar 7. Garnacho e Højlund. Garnacho eu vou dar 7,5. Pro Højlund também 7,5. Não vou falar mais nada. Já falei o que tinha pra falar deles. E aí o Casemiro também vou dar um 6. Casemiro, Collier e Zirkzee eu vou dar 6. Porque não fizeram nada demais. Só entraram pra cumprir tabela e descansar. Espero ter salvado o almoço e a janta do pessoal aí que ficou me cobrando. Não vou fazer o vídeo de Fórmula 1, porque eu tô com muita coisa pra fazer. Voltei a estudar. Eu não estudava direito fazia acho que uns 4 anos desde que eu saí do ensino médio. Tá foda a faculdade agora nesse começo do semestre. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por assistir até aqui.
Os vídeos do Manchester United têm dado pouca view, então espero que vocês compartilhem aí, mostrem pra mamãe, pro tio, pro papagaio. E um forte abraço pra rapaziada aí. E vamos Manchester United.